calma, seu computador aí tá funcionando normal o áudio, mas eu queria te atentar para algo. Tá ouvindo esse barulhinho? Ou melhor, a ausência desse barulho? É isso. Parece que o caldo já entornou, só que o mercado ainda está achando que tá tudo ok. Tá em silêncio. O mercado de dívida americana tá explodindo, batendo ali já os 37 tri, com mais um orçamento aí sendo elevado para as alturas e podendo aumentar aí o teto de gasto. Nota de rate dos Estados Unidos sendo rebaixada, a gente tendo aí o yield, que é nada mais que o rendimento dos títulos públicos, subindo, e o mercado ainda não entrou em pânico. Só que tem que tomar cuidado, porque essa bomba relógio pode explodir a qualquer hora. Sinais estão aí. A gente tem que fazer a leitura desses sinais. Vai explodir? Quando? Agora? Amanhã? Ou daqui 6 meses? Daqui 12 meses? A gente não sabe, mas precisa estar preparado. Bom, senhoras e senhores, esse aqui é o canal da UVP Capital, com o nosso programa aqui internacional, às quartas-feiras. Às vezes vai ter um dia ou outro aí diferenciado, mas sempre mantendo vocês aí atualizados com mais profundo conhecimento aí de mercado internacional, trazendo um pouquinho aí de novidade para vocês. E se vocês julgarem que está legal, que está gostando aí do nosso conteúdo, dê aquele like, porque tá caro. O passe do Lucas agora é em dólar, ele já tá pedindo em libra, porque ele falou que não confia mais no dólar, então tá começando a ficar complicado. E se vocês não derem esse like aqui, a querosene aqui desse teco-teco aqui que a gente tá pondo para voar, não vai conseguir aí ter uma boa presença. Então, queria agradecer aí pela presença e ao mesmo tempo dar aquela forcinha aí pra gente, tá bom? Mas voltando aqui pra temática, a gente tá aí com um problema sério. A gente tem aí uma dívida dos Estados Unidos aí batendo recorde. Por enquanto, os Estados Unidos, por ser esse país sólido, por ele ter essa confiança, não está tendo ainda nenhum grande alarme sendo soado, ou então não está aquela sirene como se tivesse acontecendo aí um bombardeio. Não. Por enquanto, os Estados Unidos está ali calmo, o mercado ainda está reagindo de forma mais calma, mas aqueles investidores mais astutos, ou então quem gosta de fazer o adiantamento dos passos, já está começando a ficar ali com o pé atrás. É como se você estivesse num local fechado e que você sabe que vai dar errado, você já começa a ficar ali na saída de emergência. É o que está acontecendo agora. E por que a gente chegou nessa situação? Como eu disse para vocês na abertura, Estados Unidos chegou aí na marca de 37 tri. O que isso representa? Isso representa que você tem um endividamento muito alto, e com o patamar de juros que a gente tem hoje nos Estados Unidos, isso compromete ali cerca de 4,6% do PIB só com pagamento de juros dos Estados Unidos. Então isso não é sustentável, isso acaba sendo ali um efeito cascata, e isso abala a confiança. Tanto que uma das últimas agências de rating, que é quem concede ali a nota de crédito para a instituição, acabou reduzindo a nota de AAA dos Estados Unidos para não ser mais aquele risco soberano. A gente já tem aí um risco agora um pouco mais elevado para os títulos dos Estados Unidos e para os Estados Unidos de uma forma geral. O que isso significa? Confiança mais baixa. E se você tem uma confiança mais baixa, você vai exigir um nível de retorno, que é o famoso yield, muito maior. Então, a gente tem ponto aqui que acaba sendo um ponto muito específico para os Estados Unidos. Os famosos treasuries, que são os títulos que os governos acabam emitindo, e principalmente os Estados Unidos, ele nada mais é do que uma captação no mercado. Quando o país precisa de ter ali uma captação, ele precisa ali de um empréstimo. E quem que é o concedor, ou quem que é o credor no caso? Você, outros governos, outros países que vão lá e compram o título de dívida dos Estados Unidos. Só que esse título de dívida só é vantajoso para você se você acreditar que vai ter ali um bom retorno, que é o famoso yield. Quando tá tudo em céu de brigadeiro, tá ali um mar calmo, para qualquer marinheiro, até marinheiro que não tem experiência, tá navegando, você consegue ter ali um yield tranquilo, os Estados Unidos conseguem dar vazão ali à sua emissão de dívida e consegue ali financiar o consumo exagerado que é do mercado americano. Só que quando você começa a ter sinais que a dívida está ficando muito alta, talvez impagável, e que você já tem uma taxa de juros muito alta nesse atual momento e que a confiança está ficando baixa, você como investidor, Lucas, o que você faria? Você ia querer um retorno mais alto, não é? Imagina aquele amigo seu que chega ali e que está te pedindo um empréstimo. Aquele que nunca te pediu um empréstimo, você fala, pô, tá alguma coisa diferente, mas eu vou te emprestar que eu sei que você vai me pagar aqui, tranquilo. Mas aquele que você sabe que é caloteiro,
que você sabe ali que não vai conseguir te pagar, você fala, beleza, vou te emprestar, mas vou te mandar aqui então já uma taxa de juros mais alta que pelo menos aí nos meses que você me pagar, você já arca ali com possível prejuízo que você possa ter. É isso que se chama ali o famoso yield, é o que está acontecendo hoje com os Estados Unidos. Você tem uma confiança mais baixa e os leilões de títulos públicos ali dos Estados Unidos que estão sendo emitidos, acaba que esses títulos eles não estão tendo vazão. Então, esse é um ponto muito problemático. A confiança é tudo, não é, Lucas? Na vida da gente. Não tem como. A gente tem que se precaver. Tem que se precaver. Mas eu quero mostrar para vocês, vai estar aparecendo agora na tela como um toque de mágica, o que são esses treasuries, para você entender aqui a dinâmica. Aqui no nosso querido Trade Economics, nada melhor do que um site aqui que ele é quase que uma franchise aqui, ele é gratuito, você tem os dados aqui tranquilão para você estar analisando. Vamos começar aqui com os treasuries de 10 anos, você vê como que tem aqui a dinâmica. Desde ali de 2020 que a gente teve ali o famoso quantitative easing, que é nada mais ali que o afrouxamento monetário, impressão de dinheiro a rodo ali. Só viu aqui o yield sendo aumentado, a taxa de juros sendo aumentada aqui. Você teve ali um certo pico ali quando a gente chegou em 2023. A gente teve agora depois recentemente aqui no comecinho de 2025. Depois teve ali no Liberation Day, que depois começou a ter ali algumas problemáticas com essa questão da tarifação. Mas você vê que aquela dinâmica que a nova matriz econômica dos Estados Unidos estava querendo, que era de reduzir taxa de juros longo prazo, não está sendo tão efetiva. A gente pode ter aí uma explosão agora dos treasuries. Por enquanto eles estão meio que lateralizando neste momento, que é nada mais que andar de lado, mas isso pode voltar a ser um problema. Vamos passar aqui agora então para os de 20 anos, para vocês terem uma noção. Mesma dinâmica, estão até mais altos porque você tem ali um vencimento mais alto, então você vai ter uma duração muito mais alta desse título, então você vai querer também um yield, né, que é nada mais que um rendimento também mais expressivo. Você vê também que está aqui num patamar bem alto. Acaba que isso aqui gera uma assertividade que acaba nos deixando aqui um pouco preocupado. Quando você olha aqui para o yield de 30 anos aqui também, os treasuries de 30 anos, a gente vê uma dinâmica muito parecida, até chegando aqui próximo do topo que a gente teve ali num passado recente. Então, o que isso significa para você? A gente tem alguns cenários que nos deixa aí com uma certa preocupação, que é, esses yields estão subindo. E eles estão subindo, tem que ter um motivo. E quando você tem um rendimento subindo, quer dizer que o valor de face do seu título ali, ele está menor. Ou seja, ele está valendo menor aqui. E se você tem um título muito alongado, seja você, ou seja ali através de alguma alocação que você faz com um terceiro, que está ali com pagamento de título muito alongado, com 10, 20, 30 anos, você vai ver, vai sofrer uma marcação a mercado muito alta. E acaba que esse valor neste momento agora não está sendo compensado. Por quê? O risco é iminente de ter um calote da dívida americana ou de precisar fazer o alongamento dessa dívida. E se você precisa fazer o alongamento dessa dívida com a confiança mais baixa, você exige um retorno mais alto. Os Estados Unidos, o Tesouro dos Estados Unidos está com alguns leilões tentando fomentar, tentando ali lançar ou então achar comprador. Só que quando você está querendo vender algo, é como aquele carro maquiado, que você vai ali fazer a venda daquele carro que você fala que tem 50 mil, mas que você sabe que você mudou ali, ele tinha 150 mil, aí você fala, tô pedindo alto aqui, né? Só que a galera não tá querendo pagar isso aqui, tá querendo ali um desconto maior. E nesse caso aqui, você inverte quando se trata de títulos, ou seja, você está querendo ter uma rentabilidade maior porque o seu risco está maior. Porque você tem um conjunto de fatores, você tem uma confiança deteriorada, você teve ali a nota de rating sendo deteriorada, você tem aí em eminência de aumentar o teto de gasto dos Estados Unidos, já veio de forma recorrente, desde o primeiro governo lá do Trump, depois com Biden e agora de novo com Trump, estão querendo aumentar esse teto. Antes tinham limitado ali mais ou menos uns 35 até 37 trilhões e agora estão querendo aumentar para 40 trilhões. Isso não é sustentável, não tem como. A conta é simples, foi como eu expliquei ali no nosso vídeo quando eu falo ali dessa deterioração da base monetária do sistema ali ocidental. A gente uma hora vai ter que pagar essa conta. E parece que agora essa conta está cada vez mais próxima de ter que ser paga. Será que vai ser paga? Será que vai ter um calote? Não sei te dizer.
o tempo nos dirá. Pode ser que a gente não tenha esse problema agora, de imediato, em 2025, pode ser que seja 2026, mas que ela está iminente, que ela está próxima de acontecer, é claro. E isso influencia não somente os Estados Unidos, influencia o mundo inteiro. Por quê? Quem é parâmetro para a questão de metrificação de risco no mundo? Estados Unidos. Estados Unidos sempre foi, ainda é, a base de toda a economia mundial com questão ali de solidez, porque a gente tem os treasuries como, vamos dizer assim, o local para onde correr quando apertou. É aquele momento que quando você faz ali uma arte, uma bagunça ali com sua mãe, ou então que você mexe com um menino que você não mexia, você corre direto para sua casa para abraçar sua mãe com medo ali. É a mesma coisa quando tem algum problema, uma dor de barriga no mercado financeiro. Todo mundo quer ir ali para o mercado americano. Só que agora viram que parece que aqui vai ser pior. Se eu correr ali para o lado da minha mãe, que no caso aqui é os Estados Unidos, eu vou apanhar mais. Então você está numa encruzilhada, você não sabe para onde ir. É uma problemática. E por que a gente está vendo aí uma dívida tão alta? Essa dívida tão alta, ela não é problemática só para os Estados Unidos, ela é problemática para uma economia de forma geral. Porque imagina você como um fundo ou então um investidor sardinha como nós somos. Você vai ver que você tem ali o seu recurso escasso, você tem ali o seu recurso que você precisa integralizar ele para gerar ali rendimentos para você. Se você vê o governo pagando um rendimento, um yield muito maior, por que você vai oferecer para mim que quer empreender em um determinado setor que vai ter muito mais risco na iniciativa privada? Você começa a ponderar, o seu trade-off ali, o seu custo-benefício não está tão atrativo, então compensa às vezes você ir muito mais ali para a emissão de um título público que necessariamente ir para o setor privado. Então isso acaba fomentando negativamente o setor privado. E se você fomenta o setor privado de forma negativa, ou seja, não tem fomento ali, não tem crescimento, isso acaba sendo uma bola de neve, porque aí a gente acaba entrando naquela corrida de ratos. A gente já tem ali um ciclo que vai afetar, no fim das contas, os Estados Unidos. Então, tendo esse orçamento pressionado, o risco de perda de confiança, esse é um ponto que nos deixa ali bastante desconfiado e desconfortável com esse momento. A única coisa positiva quando a gente compara um governo com uma empresa é que o governo ele tem aquela capacidade de imprimir dinheiro. Uma empresa não tem. Você pode ir ali e falar, beleza, ninguém está querendo comprar ali os meus títulos e cada vez mais os meus rendimentos aí para comprar estão sendo aumentados na curva futura, ou seja, na marcação ao mercado, lá na frente que o mercado está exigindo. O que você pode fazer? O que já foi feito lá em 2008, o que foi feito em 2020 com a pandemia? O governo acaba imprimindo mais dinheiro e comprando seus próprios títulos, que isso ali se chama nada mais do que eu já expliquei em vídeos passados aí do quantitative easing, que é o afrouxamento monetário. Só que tem um limite dessa expansão monetária, tem um limite para você imprimir dinheiro e ao mesmo tempo recomprar esses títulos. Isso acaba sendo um grande problema, porque você vai gerar desconfiança, você vai gerar inflação e a gente está falando de um cenário que os Estados Unidos não está com inflação controlada. Os Estados Unidos não está com a inflação na meta ali de 2%. A inflação parece que está tranquila, mas ela pode estar só adormecida e esperando para ali o grande gigante, o grande Godzilla ali acordar e provocar ali um certo terremoto aí no mercado financeiro. Aí você deve falar, Manuel, mas você está sendo sensacionalista somente para atrair aqui, clique aqui no canal. Não é, é que você precisa ser realista, é porque a gente, na nossa memória atual, a gente não passou por nenhuma crise. A gente sempre viu os Estados Unidos passando por alguns solavancos ali, mas depois volta a crescer de forma exponencial. Mas uma hora isso vai acabar. Isso é o ciclo econômico. Para quem não conhece aqui, recomendo, depois veja o novo livro do Ray Dalio, de como que funciona ali os ciclos econômicos. Vocês vão entender essa dinâmica e é muito importante você aprender isso, porque isso vai estar ali no seu dia a dia e você precisa montar o seu portfólio, tanto de investimento como na sua vida pessoal e profissional, tá também preparado para essas adversidades que pode acontecer nesse caso específico aqui que a gente está falando. E o que o Fed está fazendo agora para combater? Ele está tentando fazer ali um aperto monetário, que eu não chamaria isso de aperto monetário, mas o Fed está fazendo isso. Você acredita no que o Fed está fazendo, Lucas? Você acha que isso é um aperto mesmo? Será? Ah, isso aí eu acho que é só um continho, hein? Então, estão querendo apertar ali, dar uma tranquilizada no mercado, mantendo a taxa de juros ali mais alta, mesmo que o Donald Trump esteja pressionando ali o nosso querido Serginho Grosman ali do mercado financeiro internacional ali, o nosso Jeremy Powell. Então,
nada mais é do que uma malandragemzinha ali, ó, eu faço isso aqui, você finge que tá dando certo, o mercado entende ali que a gente tá dando um aperto monetário, mas não é verdade, porque um aperto monetário realista, se fosse mesmo para combater e para ser funcional, seria aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Mas como que se aumenta uma taxa de juros se você tem uma dívida alta e querendo aumentar ainda cada vez mais, querendo dar um salto de 37 tri para 40 tri. E isso vai acontecer, infelizmente, porque tem tudo para ser aprovado e ser divulgado ali no dia da independência dos Estados Unidos ali, que é o 4 de julho. Tudo parece se encaminhando para que isso aconteça. Mas o Fed diz que está ainda combatendo, que está ali mantendo a inflação sob um controle, ainda não está na meta e está tentando manter aí essa confiança. Só que a gente vê que não é bem assim. A gente vê Japão vendendo os treasuries americanos, um dos maiores detentores de títulos públicos americanos é o Japão, e o Japão no começo desse ano e ainda vem fazendo, vai vendendo. China também está começando a se desfazer e a gente vê os leilões de títulos novos não tendo essa eficiência de captar novos investidores como o mercado gostaria. Então a gente tem um problema, porque a dívida está aí, ela vai vencer, a taxa de juros atual é de 4,33 na taxa média, e se você faz um alongamento de uma taxa de um endividamento nessa taxa de juros atual, isso é totalmente maléfico. É como se você fosse fazer ali aquele cheque especial com uma taxa de juros lá nas alturas. Isso não é nada saudável. Isso é um grande problema. Então, o que a gente pode ver e o que isso pode gerar de risco aí pela frente? A gente pode levar a uma possível recessão, como aconteceu já com um cenário muito parecido lá em 1970, que a gente não tinha uma inflação controlada, a gente tinha ali uma taxa de juros também num patamar relativamente elevado e acabou gerando ali uma estagflação. O que é uma estagflação? Economia ali é fraca ou então em movimento ali de contração, com uma inflação batendo ali patamares altíssimos. É claro, naquele momento lá a gente teve outros fatores que acabaram contribuindo, principalmente com o aumento ali da commodity, principalmente do Brent lá na época do petróleo, que acabou gerando ainda mais pressão na parte da inflação. Mas esse é um perigo, e eu, como uma pessoa que gosta de olhar ali de forma mais cética, gostaria de trazer, e estou trazendo isso aqui para vocês terem essa noção, ok? Então, qual que será a postura que o Fed deveria ou que ele poderia fazer para amenizar essa situação atual? É nada mais ali de que realmente fazer um aperto monetário eficiente e ter corte de gastos pela parte do governo efetivo e não somente expansão ali da parte do teto de gasto. Por enquanto a gente não vê nada no horizonte que indique isso, a gente vai muito mais pelo outro lado. Aumento de teto de gasto e ao mesmo tempo ali as taxas de juros devem começar a cair. Se não cair esse ano, deve começar a cair ali no ano que vem. E por fim, o que isso afeta você? Como eu disse no decorrer desse vídeo, os treasuries eles são a base para todos os outros investimentos em âmbito mundial. Então imagina, se aquele ativo que era considerado antes como o paraíso para os investimentos, era ali o porto seguro, era onde você abraçava ali a sua mãe e sentia todo aquele calor, bebia ali uma xícara de chocolate quente tralando ali, não é mais. Você tem ali já um ponto que agora virou interrogação. É como se você acordasse e perdesse ali o seu piso. A gente está agora numa situação bem distinta. O que a gente pode tomar como lição? Ter uma carteira balanceada, você conseguir aproveitar das assimetrias, ter hard assets, que é ter ativos ali que consiga se aproveitar desses momentos de volatilidade, principalmente aí de incertezas. É claro, se a gente for para uma incerteza muito volátil, não tem o que fazer. Sempre a gente vai ter um pânico e vai ter uma falta de liquidez, mas quando você tem uma carteira bem balanceada e você consegue ter ali uma boa distinção, você vai conseguir surfar esses momentos de volatilidade, mas precisa que essa carteira esteja balanceada e direcionada. Esse é um ponto. Eu sei que aqui todos nós queremos ganhar o dinheiro o mais rápido possível para conseguir ter ali aquela nossa famosa liberdade financeira ou então ter o nosso fluxo de caixa tranquilo. Mas eu não venho aqui para te dizer mentira. Não existe isso de conseguir ficar rico de uma hora para outra. Investi hoje, amanhã já estou rico, ou então já estou conseguindo uma rentabilidade, vou ser mais esperto do que o mercado. Não é isso. Aqui se trata de ser sobrevivente. O que é mais longevo, e aí vamos usar o nosso querido velhinho aí, o Warren Buffett, quem é mais longevo é quem vai literalmente mais longe.
E se você vai mais longe, você precisa ter ali o tempo a seu favor. E ciclos econômicos você vai passar por vários, crises enorme. Então, não conte nesse conto de garotinha que amanhã eu invisto e amanhã já vou ficar rico e já vou poder ir para a praia, vou poder esquiar. Não é assim. Se você entende isso e você sabe que precisa de ter disciplina e precisa ali fazer os investimentos, te convido a se inscrever aqui no link abaixo para vir para a UVP Escola, para entender como que funciona toda a dinâmica de você conseguir desvendar esse mercado de investimento, tanto nacional como internacional, e talvez nessa nova matriz agora que está criando, que é também criptoativos. Por que não aprender todas as classes de ativos para você ter embasamento e conseguir montar? Só que se você é um cara que é mais apressadinho, tem um recurso ali e fala, não quero esperar tanto, não quero fazer o curso, ou se já fiz o curso e quero ter um direcionamento, quero ser mais rápido e tem mais de 500 mil, tô aqui de braços abertos para te receber ali na UVP Consultoria. Você será muito bem-vindo, ok? Conte conosco, conte aqui com a UVP Capital, conte com esse canal para te deixar sempre informado e principalmente esse programa aqui voltado para o mercado internacional. Quero trazer um pouquinho para você da nossa visão, como a gente visualiza ali os investimentos lá fora e o que pode ter de risco e de oportunidade para trazer aí e te enriquecer. Se depois desses minutos aqui do vídeo você se sentiu, agregou, estou feliz, fico muito feliz mesmo. Fechou, senhoras e senhores? Muito obrigado!